Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês, meus queridos? Vamos seguir aqui os nossos estudos, iniciando o livro de número 2. Então, graças a Deus, conseguimos passar, mesmo neste momento conturbado, conseguimos passar por ele realizando todas as atividades do livro de número 1. Espero que você tenha resolvido as suas atividades, feito os exercícios, tanto do livro quanto as atividades extras que foram propostas para vocês. Porque desta forma é que a gente vai continuar dando prosseguimento aos nossos estudos e continuamos contando com o seu interesse, com o seu compromisso, com a sua disciplina, ainda que não seja a melhor forma de se estudar, tudo bem? Então vamos começar o livro 2 de uma maneira ainda lenta, né? Não vamos começar já colocando vários conteúdos gramaticais, mesmo porque nós terminamos o livro 1 com muitas informações sobre a estrutura das palavras, a formação das palavras. Então nós só vamos iniciar este livro de número 2 resolvendo a interpretação. E a parte gramatical a gente começa na próxima semana. Este assunto que trata no primeiro capítulo do livro de vocês é um assunto lindo, mas que para alguns pode trazer alguma dor, alguma saudade, alguma raiva, algum sentimento em que muitas vezes você não consegue nem mesmo definir o que passa aí dentro do seu coração, que é o assunto sobre pai. Qual o seu relacionamento com o seu pai? Quem é a figura paternal que você tem? Nem sempre é um pai. Talvez você só tenha uma mãe em que também faça o papel de pai dentro da sua casa. O seu pai é o melhor pai do mundo? Muitas vezes a gente escuta falar, né? Meu pai, meu herói. Para você, o seu pai, ele é o seu herói? Na sua casa, qual é o tipo de pai que existe? É aquele pai visível ou é aquele pai invisível? Isso também vale para os padrastos, porque a formação da família atualmente ela está bem diferente. Então, muitas vezes, as crianças ou adolescentes não têm muito acesso aos seus pais, mas têm padrastos em casa que são de fato como seus pais, que valem tanto quanto os seus pais. E você que tem os pais separados, qual é a sua relação com o seu pai? Seu pai está distante? Seu pai, mesmo morando separado, continua bem próximo de você? As imagens que trazem neste capítulo, né, são todas imagens de convívio com os pais, porque o livro vai além de uma simples leitura. O importante daquela leitura é você ir além, né? É você começar a olhar, olha, os sentimentos que vêm dentro de você em relação àquele determinado assunto. E os nossos textos, porque neste capítulo nós vamos trabalhar duas crônicas, são duas crônicas em que falam dos relacionamentos entre pais e filhos. O que vem a ser essa crônica? A crônica, ela é uma narrativa curta, ela é baseada ou inspirada em fatos reais ou apenas fatos que simplesmente acontecem no nosso cotidiano. Então são temas comuns de aparecerem para nós, aparecerem de forma simples. Os textos eles são objetivos, eles não são muito longos e é acessível para qualquer faixa etária. Por quê? Por causa daquilo que eu já falei. Como são assuntos relacionados ao dia a dia, então tanto faz um jovem, um adulto, uma pessoa ainda mais experiente, ler aquele tipo de crônica. Tudo bem? A crônica
ela é aquela narrativa onde apresenta um narrador, que pode ser um narrador observador, né? Aquele que somente conta a história. Narrador personagem, ele pode estar narrando algum acontecimento vivenciado por ele também. Ou pode ser um narrador onisciente, aquele que conhece toda a história, ele sabe de todos os detalhes daquela trama. É uma narrativa onde também tem o enredo, toda uma história, tem os personagens, e esses personagens decorrem nessa história num determinado tempo e num determinado espaço. As crônicas, elas são muito vistas em revistas e jornais, porque na verdade ela tem característica dos dois. As características do jornalismo é porque ela traz assuntos relacionados ao dia a dia. E a literatura é porque ela tem os elementos de uma narrativa, que é o narrador, os personagens, o tempo, o espaço, o enredo, entendeu? Então, no primeiro texto, você vai pegar na página 9, vai ser uma crônica que tem como título Pai Sabe Tudo e Muito Mais. É uma crônica encantadora. É o relato de um filho em que diz para nós como era o relacionamento com o seu pai. Um pai completamente apaixonado por ele e ele completamente apaixonado pelo pai. No final, até mesmo, ele declara esse seu amor com a frase: meu pai é meu herói e o dono do meu coração. E o seu pai? Ele é o dono do seu coração? Seu pai conhece o seu coração? Você é daquele tipo de filho em que partilha as coisas que está no seu coração para o seu pai? Então não faça somente a leitura desta crônica, mas vá além na sua leitura. Seguindo para a outra crônica deste nosso capítulo, lá na página 11, nós temos a crônica que tem como título Aperto no Coração. Por este termo, a gente já começa a perceber que ela não é uma crônica tão empolgante, tão apaixonante, tão consoladora quanto a primeira crônica. Aperto no coração. Você já viveu essa situação de sentir um aperto no coração? Quando você sentiu este sentimento? Então, esta crônica, a primeira, foi um filho falando da sua experiência com o pai. Esta segunda crônica, ela traz uma outra visão pra gente, que é de um pai falando do seu relacionamento com o seu filho, que agora se encontra no momento da adolescência. E aí o pai relata as experiências, relata o sentimento de saudade, de angústia, porque não tem mais este filho tão próximo quanto ele tinha na sua infância. Então, depois de ler as duas crônicas, de pensar também no seu relacionamento com o pai ou com a figura paterna que você tem na sua casa, você vai fazer a interpretação da página 10 até a página 12, tá bom? E além destas atividades da interpretação, eu ia pedir para que você olhasse lá na sua página de número 13, onde a gente trata do tema interação. Nós teremos que fazer esta parte de uma forma diferenciada, porque com a aula presencial, nós iríamos fazer em grupo, fazer trabalhos, elaborar cartazes, fazer debates sobre este assunto. Como não será possível, então qual vai ser a minha orientação? Ela tem a indicação de uma música, que seria bom se nesse tempo você pudesse ouvir, quem sabe ouvir com os seus pais, esta música que é mais conhecida dos seus pais do que para você mesmo, que é a música Pais e Filhos, da banda Legião Urbana,
que ela fala justamente de todo este relacionamento entre os pais e os filhos. Talvez você não conheça a música pelo título, mas você conhece aquele pedacinho da música em que diz: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Já ouviram? Então, escutem esta música e depois eu vou pedir para que você deixe respondido em seu caderno as 6 perguntas que tem lá na página 13. Você se considera incompreendido por seus pais? Em que situação você não é entendido? A sua relação com o seu pai mudou desde que você era criança? Você consegue enxergá-los como pessoas que também falham? Acredita que eles fizeram o melhor para cuidar de vocês? Você procura entendê-los e também conversa com eles?